Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, gente, é isso. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Lívia e Vitor. Fico muito feliz de voltar para a formação. Meu nome é Felipe, eu tenho 25 anos, já formei na UFV e participei do Jota de 2015 até 2019. Tá? Muita gente aí me conhece, graças a Deus. Pessoal bom. Então é isso, gente. É o seguinte, primeira coisa é que eu gostaria de dizer... Isso, verdade, Juliana. É verdade, fiz a melhor jornada, 66. Aê! Tinha esquecido dessa parte. Uhul. E veja bem, eu quero passar para vocês que isso aqui não é só uma explicação, né, sobre as crises que a gente vive, né, de educação e tudo, mas é principalmente um chamado à vocação pessoal de cada um, né? Eu gostaria que todo mundo conseguisse perceber essa palestra, né, como um chamado à vocação, porque nós vamos ver aqui, eu fiz até uma breve introduçãozinha com PowerPoint, vocês me perdoem falar com umas imagens, mas que eu achei elas bonitas, eu quero apresentar para vocês, tá bom? Olha só, gente. Última palavra de Cristo na Terra, qual foi? Segundo o Evangelho de Mateus, foi essa aí, ó. E depois ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mandamento de Cristo para a igreja, quando ele sobe, ele fala para aqueles 11 homens, né, mais Nossa Senhora, como diz a imagem aí, ó. Ele fala assim, ó, vocês vão ensinar todas as nações e batizar elas. Então, a igreja nasceu com a missão de ensinar, tá? E nós, como membros da igreja, nós temos essa mesma missão. Nós recebemos no batismo essa mesma missão. Ser profeta é justamente ensinar, né? É conseguir chegar até o coração da outra pessoa, mostrando que existe uma realidade transcendente. Por isso que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não só em nome de Deus. Senão ele falaria, ir depois em todas as nações e batizar em nome de Deus ou em nome da verdade. Mas não, ele falou, olha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque ele quer infundir a fé na gente, tá? Então, a missão última da igreja é ensinar todas as nações, batizá-las para poder salvá-las, né? E nós, como membros da igreja, nós temos essa mesma missão. Então, toda a vida da igreja vai estar pautada no ensino. Seja no ensino, digamos assim, mais próprio, né, de pregação e alguma coisa assim, ou então no viver e no ensinar com a própria vida. As duas coisas caminham juntas. E eu vou chegar no momento em que a gente vai ver isso, tá? Então a gente tem que, primeira coisa, é gravar isso no coração. Deus conhece muito bem o homem que ele criou. Ele não criou e depois deu essa missão à toa, tá? Segundo ponto, vem em São João 23 falar. Mãe e mestra de todos os povos, a Igreja Universal foi fundada por Jesus Cristo, a fim de que todos, vindo no seu seio e no seu amor, através dos séculos, encontrem plenitude de vida mais elevada e penhor seguro de salvação. A esta Igreja, coluna e fundamento da verdade, o seu fundador santíssimo confiou uma dupla missão, de gerar filhos e de os educar e dirigir, orientando com solicitude materna a vida dos indivíduos e dos povos, cuja alta dignidade ela sempre desveladamente respeitou e defendeu. Então eu quero trazer alguns pontos importantes para cá. Primeira coisa, a igreja fundada por Cristo coloca todos no seu amor, certo? E dá a elas uma vida mais elevada. Então, pega as pessoas no seu mundo decaído, e eleva elas com uma vida divina, digamos assim. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que a igreja tem a missão de gerar filhos e de os educar. E aí eu te pergunto, você já chegou a se questionar por que a família é uma igreja doméstica? Talvez não. Tá aí a explicação. Porque uma família é aquela que gera e educa. Da mesma forma a igreja. Só que enquanto a família faz isso de modo natural, ou seja, gera os filhos na carne e educa nas virtudes apenas, né? A igreja, com a sua graça, com a graça de Deus, oferece a essa mesma pessoa que foi já gerada e educada naturalmente, oferece
a geração espiritual pelo batismo e a educação nas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Por isso que a igreja é mãe, e por isso que a mãe, nesse sentido, a família, é também uma igreja doméstica. Entendeu? Isso é muito importante que a gente consiga carregar que há uma íntima ligação entre a família, a educação e a igreja. Tá bom? Todos participam da mesma missão. Então vamos seguir. Aqui eu coloquei 2 universidades. Paris, que está representada pela Notre Dame, com a cidadezinha do lado, porque a universidade fica bem próximo ali, tá? Fundada em 1150. E Oxford, fundada em 1096. Essa é a Universidade de Oxford. Olha só que beleza, né? Hoje a gente vê aí talvez um TVB com seus telhados senoidais. Às vezes a gente gostaria de estar numa universidade dessa. Mas é o seguinte, como é que chegou até esse ponto, né, de criar uma universidade, por exemplo? Porque a igreja, como aquela que ensina, veja bem, ela ensina a verdade. Então, a única coisa que ela se importa é querer chegar mais próximo da verdade. E uma das formas de você encontrar a verdade, veja bem, é estudando. Às vezes a gente esquece disso. Mas encontrar a Deus muitas vezes é necessário que se estude. Então, a igreja percebeu isso, que não adiantava só a catequese, porque a catequese, ela instrui nas virtudes teologais, na piedade, né? Ao menos hoje em dia deveria. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas acaba que era necessário também educar o povo, não só o povo, mas os pregadores. Porque senão, se o pregador não se aprofundar na sabedoria humana também, digamos assim, que ele falha com a sua missão. Porque ele não faz progredir a ciência. E o que é a ciência? É o conhecimento da criação. Então, a igreja percebeu que tanto o conhecimento do mundo quanto o conhecimento de Deus deveriam casar, deveriam estar juntos, deveriam progredir juntos. E à medida que o próprio Deus vai nos dando graças especiais, nós vamos tomando conhecimento também da realidade que nós vivemos. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas quando nós estamos em estado de graça, isso aí você pode até anotar, quando nós estamos em estado de graça, a nossa inteligência fica aberta à verdade, de forma mais fácil. Então, eu vou citar um exemplo disso depois, tá? Mas o que a igreja fez, então? Quando Deus, então, levanta alguns santos na igreja, esses santos acabam tendo uma sabedoria muito alta, muito elevada. Então, muitas pessoas vão atrás dessa pessoa buscando conhecer a verdade, porque a verdade atrai. O padre José Eduardo, aquele carequinha, ele falou o seguinte: olha, a verdade é como um leão enjaulado. Uma hora que você abre as portas para a verdade sair, ela vai com toda a força. E ela domina, a verdade domina. Então, quando existir uma pessoa que realmente é contemplada a verdade, como seja ela natural ou seja ela sobrenatural, essa pessoa acabava ganhando discípulos. É por isso que na antiguidade existiam os mestres e os discípulos. O mestre é aquele que estudou, chegou, contemplou e começou a falar algumas coisas que eram assim, nossa, essa pessoa sabe muito. E aí as pessoas iam atrás para conhecer, né? Infelizmente, isso é um dos frutos da decadência da educação, é que as pessoas não têm mais o gosto pela verdade. Porque alcançar a verdade dá trabalho, né? E a gente não quer ter trabalho, a gente quer ter um celular na mão. A gente quer informação na hora, tá? Mas a igreja não evoluiu dessa forma. A igreja evoluiu com as pessoas sendo fiéis à sua missão, tá? Mas o que aconteceu? No século XVI, com a Revolução Protestante, houve um novo ensinamento na Europa, né? Um ensinamento, de certa forma, revolucionário, que dizia que não, a verdade que a igreja pregava não era a verdade de Cristo. E aí deu um problemão, rachou a Europa no meio, inclusive os estados, nações que depois aderiram ao protestantismo, talvez vocês não saibam,
mas eles começaram a implementar colégios obrigatórios nas crianças. Mas aí você pergunta, nossa, que legal, né? Eles faziam colégios para poder educar as crianças e tal, para as crianças serem inteligentes. Na verdade, não, era para elas não serem católicas. Porque se você consegue tirar da família, que anteriormente era católica, e passa a ensinar elas numa salinha, né? Todas elas, começa a botar os credos protestantes, aí ela vai ser meio que obrigada a ser protestante. Então, foi a primeira, digamos assim, estudo compulsório, né? Que foi feito por parte do Estado. Foi depois da Revolução Protestante. Logo depois, o próprio Lutero, ele foi meio que ministro da Educação, assim, com um colega dele. Então, pouca gente sabe disso. Então, o que que fez? O que que aconteceu depois disso? Deus suscitou um homem chamado Santo Inácio de Loyola. Esse Santo Inácio falou assim, nossa, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, tá? E falou, Deus me deu uma missão, eu vou atrás. Então ele se inscreveu na Universidade de Paris, porque ele queria converter as pessoas, mas ele era meio cabeça dura, então ele precisou estudar, né? E lá na Universidade de Paris ele falou assim, ó, eu quero pregar para as pessoas. E aí ele começou a converter algumas pessoas. E das pessoas que ele converteu, eram aquelas mais inteligentes. Então, por exemplo, eu já falei isso em outras palestras e a gente esquece disso. A gente devia, né, ter uma vontade muito grande de converter as pessoas que são inteligentes, que são... Porque a possibilidade de Deus usar esse dom delas na universidade é muito grande. Então a gente devia, assim como uma pessoa, por exemplo, quando vê uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, enche os olhos, a gente devia ter esse mesmo fervor em termos de converter as pessoas que eram muito inteligentes, que são muito inteligentes. Aquelas pessoas que tiram muitas boas notas, não só as notas, né, mas às vezes a pessoa tem uma inteligência especial e você percebeu isso nela. Isso ali devia te encher os olhos, falar assim, nossa, Deus talvez queira uma missão tão grande para essa pessoa, e, e eu tô aqui à toa, né, sem querer converter essa pessoa. A mesma coisa, imagina com as crianças, né? Quem vai ensinar as crianças deveria, no mínimo, ter um desejo que essa pessoa tenha a possibilidade de conhecer a verdade. Porque se essa pessoa se desenvolve bem, nossa, o que Deus pode fazer nela ao longo dos anos da infância, na verdade? Então, a, a Companhia de Jesus foi meio que uma milícia educativa. Em poucos anos, acho que em 30 anos, a Companhia de Jesus fundou 2.000 colégios, pela Europa, pela Ásia e pelas Américas. São José de Anchieta, inclusive, foi um desses que fundou um colégio. O primeiro colégio no Brasil foi de São José de Anchieta, lá em São Paulo. Tá? E houve um fato muito interessante, que não é um só, são vários. Vários dos jesuítas, para vocês terem ideia como que Deus dá uma graça especial, eles precisavam aprender a língua do local que eles iam. Só que, às vezes, eles aprendiam em uma semana a língua. Tanto que Santo Inácio não, São Francisco Xavier, que é esse da foto, esse aí da foto de baixo, né? A foto de baixo, ele aprendeu japonês em 6 semanas. E ele ainda ficou triste, porque quando ele chegou na Índia, ele teve um dom infuso que Deus colocou na cabeça dele o conhecimento da língua que eles tinham lá. E aí ele ficou triste, falou assim, poxa, eu demorei tanto, perdi tantas almas por causa disso e tal, mas tudo bem, ele deixou passar porque foi assim que Deus quis, né? E aí, dessa pregação, na verdade essa não é no Japão, né, mas ele trouxe uma pregação do Japão, que trouxe um rapaz que se converteu, e esse rapaz deu testemunho de que depois que ele foi batizado, ele começou a aprender de forma muito mais rápida. Que antes algumas coisas eram tão difíceis dele aprender, mas agora que ele foi batizado, parece que a mente dele clareou. E eu não sei vocês, eu não sei vocês, mas eu já percebi algumas coisas que quando eu me confesso, parece que há uma paz de espírito e minha inteligência começa a viver melhor, né? Ela passa a aprender melhor nos estudos também. Não sei se vocês também veem isso. Comigo é assim, tá? Então a igreja, ao longo do tempo, foi plenamente a favor da educação, né? Então ela estimulava as pessoas a se educarem. E agora eu vou trazer aqui
vários cientistas notórios, tá? Então, nós temos aqui, ó, vários cientistas notórios, tá? Temos o Mendel, que é esse primeiro aqui, temos Alberto Magno, temos esse aqui, que é o Roger Bacon, Grosseteste, o Jérôme Lejeune, Edith Stein, temos o Pedro Fabro e o nosso grande amigo Bolzada. Bolzada, nosso amigo aí do JCC, da vida, que entrou agora para a Associação de Cientistas Internacional, nossa, agora oficialmente um cientista reconhecido, tá bom? Então, vocês saberem que é possível, tem o nosso amigo aqui, Bolzada, que é um cientista que vive da mente dele, né? Então, vamos lá. Agora, acho que era só isso que eu queria apresentar até agora. Deixa eu terminar aqui. Então, gente, essa foi mais ou menos a trajetória que a igreja fez em termos de educação, tá? Então, para falar de problemas, é bom falar do que foi construído até aqui. Só que, claro, né, a criação de Deus é perfeita, mas a criação dos homens não é. Então, as universidades nunca foram, digamos assim, algo 5 estrelas, tá? Tanto que os jesuítas, adivinha quem foram os maiores perseguidores dos jesuítas? Vocês acham que foram os protestantes? Não. Foram os próprios católicos que estavam nas universidades. Só que muitos deles queriam já meio que pender para o outro lado, queriam muitos favores, digamos assim, e eles combateram os jesuítas, criaram várias narrativas falsas, né, digamos assim, hoje em dia a gente chama de fake news, né? Eles criaram várias narrativas falsas, muitos colégios dos jesuítas foram fechados, justamente porque os próprios, digamos assim, cientistas, veja bem, olha o paralelo que nós temos nos dias de hoje, né? Os ditos cientistas ou especialistas afirmam que, aí estava lá um professor, um doutor da universidade de, sei lá, vamos falar universidade aí, Universidade de Paris, falou que os jesuítas escondiam armas, isso aconteceu de fato, escondiam armas nos seus colégios para destronar o rei. E aí lá ia o povo bravo quebrar o colégio dos jesuítas porque queriam destronar o rei. Então, isso foi acontecendo, né? E então a própria universidade, digamos assim, jogou contra a verdade, né? Contra a produção de ciência, jogou contra a verdade mesmo, né? O progresso da sabedoria. Por quê, né? Porque quando entra o pecado e a vida moral decai, né? A verdade deixa de ser o ponto foco e o que passa a ser o ponto foco é o ganho pessoal. Isso cada um de vocês pode ver na própria família, na própria vida, né? Se você deixar a vida moral decair, ou seja, não praticar as virtudes, não buscar a santidade, você vai ver que você vai começar a tirar o foco do que é importante e vai botar para você mesmo, né? Isso foi acontecendo na universidade. Então, daquele período do século XVI, principalmente, tá? Que aconteceram algumas mudanças, até hoje, o progresso de decaimento foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Cada vez vinham teses na universidade mais contrárias à verdade, mais contrárias à sabedoria. E o que aconteceu foi o seguinte: um dos objetivos primeiros para se fazer isso era tirar a palavra Deus, ou ao menos a unidade da fé, do conhecimento da verdade. Ou seja, precisa ser laico, totalmente natural. Você não pode, por exemplo, fazer uma teoria científica que case com a Sagrada Escritura mais. Por quê? Porque aí você está fazendo religião, você não está fazendo ciência. Então começa a criar certas narrativas que não podem mais existir uma intervenção divina, ou não talvez uma intervenção, mas não pode ter como finalidade Deus. Então, você vê algumas teses que são circulares. Não sei se vocês já perceberam no campo de estudo de vocês, mas existem teses hoje em dia que são circulares. Na economia tem muito isso. Você começa em um ponto, você passa por todos os elementos da própria ciência e volta nele. É porque falta transcendência. Você não pode transcender aquela ciência mais.
entendeu? Por quê? Porque tiraram justamente a ordenação da própria realidade que Deus criou. Tiraram esse fato de que existe ordem nas coisas criadas e que o fim de tudo é Deus. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi isso. E vejamos que a própria Revolução Protestante ajuda nisso, porque quando eles veem duas religiões brigando, meio que para fazer uma paz, eles falam, então não pode falar de Deus, entende? Ah, não, se duas religiões brigam, não pode mais falar de Deus, porque isso aí causa conflito. E aí, pronto, você não pode mais falar na universidade de Deus, você não pode mais casar a ciência com Deus, entendeu? E isso já é um problema. E aí, depois que você tira Deus da jogada, você vai tirar também a própria percepção da criação. Como eu disse, né? Porque Deus criou o mundo com certa hierarquia, os minerais, os vegetais, os animais, o homem, os anjos e Deus. E essa hierarquia passa a ser totalmente segmentada em áreas científicas. Então, agora você só pode falar de biologia, você só pode falar de vamos lá, um tema específico da engenharia, porque senão você não é científico. Entende? Então, a produção universitária foi focando para esse caminho. Porém, nós temos que perceber uma coisa. Existe sempre uma unidade nas coisas. É impossível você viver segregado em áreas no seguinte sentido. Quando eu vou para a igreja, eu sou cristão. Então eu vou pensar com o dogma católico. Quando eu vou para a universidade, eu tenho que contradizer talvez alguns aspectos. Não estou falando que a ciência moderna hoje totalmente, digamos assim, é incompatível. Não é isso que eu estou falando. Então eu quero dizer o seguinte. Na igreja eu penso de um jeito. Na faculdade eu sou obrigado a pensar de outro. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, você tem que colocar algumas coisas que você sabe que não são verdades para poder passar na prova. Certo? Então, você faz com que a pessoa fique meio esquizofrênica. Porque ela tem que pensar de duas formas, sabendo que uma delas é errada. Então, esse é um método que a forma de ensinar hoje utiliza para te colocar numa posição de fragilidade emocional e também intelectual. Porque ela não te dá tempo de raciocinar sobre o que ela está te falando. Por exemplo, alguém sabe aqui fazer alguma demonstração matemática? Talvez não, talvez sim, mas porque estudou bastante. Mas se você tiver que estudar de verdade, você vai penar pra caramba. E você já está, por exemplo, a maioria daqui já está na faculdade. Como que você não sabe fazer uma demonstração matemática? Você já passou por tudo, você faz exercícios complexos, porque você não teve capacidade de realmente raciocinar sobre o que você aprendeu. Então, o que fica na sua cabeça? São frases e relações sentimentais. Você sabe instrumentalizar aquele conhecimento. Pega lá a fórmula de Bhaskara e aplica. Sabe pegar, talvez, algum tema específico da sua área e aplica. Tá? Mas você não sabe de onde surgiu, para onde tende, qual a implicação, qual a relação desse tema com as outras áreas. Mas isso digamos assim, é próprio do modo que nós vivemos. E quando o pessoal, por exemplo, vem falar de ideologia, o pessoal fica preocupado com a ideologia. Ah, não, porque a ideologia, por exemplo, vamos supor, você tem um professor marxista, tá? Ele vai falar assim, ah, não, a igreja tal é opressora e beleza. Gente, se o aluno tivesse possibilidade de raciocinar e conversar um pouquinho sobre isso, rapidinho ele ia chegar à conclusão de que, tá, mas e aí? E daí? Tá? O que tem a ver disso aí? Não é isso que eu vivo? Por exemplo, se ele é cristão, se ele é católico. A questão é que ele não raciocina. Ele fica com a igreja opressora e aí o professor faz uma explicação superficial da seguinte forma. Olha só, seu pai, ele não manda em você? Manda. Então, se você quiser ir na missa, você pode não... Se você não quiser ir na missa, você pode não ir na missa? Não. Ah, então ela é opressora.
E você fica com a sensação de quando você queria você não queria ir na missa e sua mãe mandou. E aí você lembra daquela raiva, você associa a igreja a essa raiva e pronto. Está cristalizado um germezinho para depois virar uma revolução quando você for independente. Isso acontece, gente. Eu não estou falando de brincadeira, não. Isso acontece. É esse o processo. Talvez você ache, não, você está exagerando. Não é assim. Beleza. Mas faz isso dia após dia, com temas atrás de temas. Por exemplo, a igreja é obscurantista, por exemplo. Não, ela não aceita a teoria da evolução. Aí quando você vai raciocinar, você pensa e fala assim, mas peraí, isso é uma teoria ou é uma hipótese? Entendeu? É uma hipótese. A teoria, como eles passam, é uma hipótese de que tudo teria surgido de algo simples e foi para o complexo. É uma hipótese. O que tem é que dentro das espécies há mutações. Isso existe, tá? Mas a gente não tem tempo para raciocinar sobre isso. A gente não tem nenhum cientista que raciocinou católico tendo palco para falar. E é aí que vem o problema que eu falei no início. Quando tem alguém que fala a verdade, ou que ao menos busca a sabedoria, essa pessoa ela vai ser primeiro atacada pelos inimigos da igreja, e em segundo ela vai ser amada por aqueles que buscam a verdade. Entendeu? E nós precisamos ser, talvez, essas pessoas. Talvez Deus queira isso para você. Talvez não. Talvez Deus queira outra missão para você. Não tem problema. É o que Deus quer. Mas é o seguinte, para aqueles que estudam, e agora eu vou começar a falar um pouquinho especificamente sobre cada um que estuda hoje, a tua primeira missão talvez seja como filho. A sua segunda missão é seu dever de Estado. E o seu dever de Estado é estudante. É filho ou estudante. Filho porque é seu estado de vida, estudante porque é sua ocupação. Então, no mínimo, você tem a obrigação de cumprir a sua missão de estudante, que seria passar nas matérias, conseguir seu diploma. Essa é a missão, digamos assim, básica. Mas se você quiser ser bom, adaptando aquela parábola, aquele fato de Jesus, né? Vai, vende tudo e dá aos pobres, no seguinte, vai, larga todos os seus empecilhos e seja radical no seu estudo, seja sério, seja uma pessoa que vai se dedicar mesmo. Por quê? Porque aquela é sua missão. Você não sabe o que Deus vai te pedir depois, entendeu? O que Deus vai te pedir depois? Você não sabe. O que você sabe é o que Ele te pede hoje. Hoje Ele te pede para que você aprenda aquilo que você se propôs diante de Deus a fazer, certo? Então, a igreja, no futuro próximo, vai precisar de pessoas que sabem muito daquilo que elas estudaram. Por quê? Porque cada vez mais ela vai ser atacada. Então, nós, como católicos, precisamos conhecer muito. Óbvio, quando eu falo muito, depende de cada pessoa, tá? Deus exige de cada um na medida das suas forças. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e eu vou mostrar isso com umas frases de autoridade aqui, que vem de um santo. Nós, como católicos, temos que ter uma fé firme para não cairmos, né, diante das tentações contra a fé que vão vir, certo? Como, por exemplo, está acontecendo hoje, né? A dificuldade de você manter a doutrina da igreja sobre a homossexualidade, sobre o matrimônio, está ficando difícil, porque, como eu disse, né, as pessoas vão associando algumas frases a alguns sentimentos. Então, quando você fala, por exemplo, que homossexualidade é pecado, praticar atos homossexuais é pecado, a pessoa vai sentir isso como, primeiro, um medo. Ela vai sentir um medo de estar ofendendo alguém, certo? Em seguida, vai vir um medo de estar falando algo que é errado. Só que isso aí precisa ser meditado dentro dos nossos corações para que a gente entenda o que Deus quer dizer com isso. Deus quer dizer que abomina o pecado porque ama
o pecador. Então nós precisamos ter na nossa mente bem claro o que Deus quer, certo? E o que Deus ensinou nesse ponto. Para depois poder passar para as pessoas da forma certa. Para que não ofenda ninguém e para que também não afaste ninguém. E muitos, por exemplo, nós vemos hoje, inclusive no clero, tendo dificuldade de fazer esse processo. Por quê? Porque a educação que eles tiveram no seminário foi insuficiente. A nossa catequese foi insuficiente. E tudo mais. E daí decorre vários problemas. Entendem? Então, esse problema da educação ele é tão sério que ele está enraizado em todos os setores. E vou te falar mais profundo ainda. Para a gente poder melhorar a nossa sociedade, só através da educação. Pode vir governo X, pode vir governo de direita, de esquerda, pode vir quem você quiser no governo, que não vai melhorar a sociedade se não tiver alguém que eduque outras pessoas. Se tiver educadores, e hoje, por que eu sou a favor, muitas vezes, de que certas famílias façam homeschooling? Porque se a pessoa mandar o filho dela para a escola, a criança volta pior. Então, esses pontos precisam ser bem encadeados na nossa própria vida. Hoje em dia, importa pouco se você é a favor ou é contra, sabe? Esse tipo de discussão só afasta a gente do entendimento mais profundo do problema, certo? Por exemplo, pena de morte, você é a favor ou é contra? Eu preciso ser a favor ou contra de alguma coisa? Nesse ponto? Eu vou ser juiz? Não. Eu vou matar alguém? Não, eu não vou. Para que eu vou estudar isso? Para que eu vou ter opinião sobre isso? O que a igreja diz? A igreja diz que pode ser, mas é melhor que não faça. Pronto. Nesse ponto eu vou seguir ela, entendeu? Naquilo que eu preciso emitir opinião, eu vou a fundo. E aí você vai meditando, vai realmente aprofundando o conhecimento. Porque a gente precisa ter uma certa unidade de vida. É aqui que eu quero chegar. Na hora que você tiver dificuldades no estudo e lembrar de tudo isso, por exemplo, minha escola foi muito ruim, né? Eu não recebi catequese, por exemplo, quando você não sabe alguma coisa, eu não recebi catequese, tudo. Bem, o que você tem é o agora, né? O que Deus tem para você aqui agora. Então você fala, isso aqui é importante mesmo, eu estou vendo que isso aqui é algo que está pegando no meu coração, que eu não sei, por exemplo, me posicionar, se é um assunto de fé, que está afetando a minha fé. Então, eu tenho a coragem, vou, estudo e realmente percebo, nossa, a igreja estava certa, porque ela vai estar certa nesse ponto de fé. E aí você vai falar, agora eu entendi por que ela está certa, por causa disso, disso, disso e disso. Entendeu? Então você vai crescer na fé também. E depois você vai poder ensinar para as outras pessoas, né? E aí, quem vive da educação, eu meio que quis mostrar o seguinte, gente. Todos nós vivemos da educação. Existem aqueles que são profissionais de educação para poder ensinar para muita gente, em um sentido formal, que é necessário ter essa formação. E tem pessoas que, na verdade, vão aprender do próprio Deus ou dos próprios estudos a ensinar para as outras pessoas também de forma pessoal. Ou seja, às vezes um colega do trabalho, às vezes um colega da rua, às vezes para os próprios filhos. Na verdade, se tiver os filhos, vai ser sempre para os próprios filhos, porque quem aqui é humano sem ser ensinado por outro humano? É impossível. Né? Se nós não for, por exemplo, se não tiver um ser humano bom que nos pegue pela mão desde criança e nos conduza à verdade e à bondade, nós sempre seremos um animal, né? Aquela coisa do Tarzan. Tarzan, o pessoal fala que ele é bonzinho, mas na verdade ele ia comer o que os animais comem, ia viver como os animais vivem, ia brigar como os animais brigam, né? Porque ele ia ficar só na sua animalidade, tá? Então, a última coisa que eu gostaria de falar, deixa eu ver. Não sei se o pessoal gostaria que eu comentasse aqui sobre isso, mas eu vou só tocar um pouquinho no assunto, depois
alguém pode perguntar, porque ainda vai ter um pouquinho de tempo, sobre educação domiciliar, né, homeschooling, ou então colégios e tal, como que, como que a igreja vê essas coisas, né? A igreja é a favor, a igreja é contra. A igreja sempre falou o seguinte: o Deus deu os filhos para a família, certo? Nesse sentido, a família é a educadora primeira, mas ela é principalmente educadora no sentido moral, espiritual, né, de conseguir pegar aquela criança e torná-la em gente. Não é necessário ser um cientista para ser santo. A gente esquece isso. Nem todo mundo, por exemplo, tem que fazer faculdade. Aqui, se eu falar isso para muitas pessoas, assim, vai virar heresia. O pessoal vai me atirar pedras. Mas não, nem todo mundo tem que ter faculdade, né? Aquela que se sente chamada, de fato, sim, vai e faça, né? Mas não necessariamente. O que a família tem que dar é justamente essa educação moral, espiritual e tudo. E pode dar também a educação formal, educação, né, intelectual. Mas quando as famílias não podem, a igreja sugere que a comunidade o faça. Quem é a comunidade? Às vezes a própria comunidade da igreja poderia criar uma escolinha para os filhos de quem não pode ensinar, que foi como a igreja fez desde o início. Ou então o próprio Estado pode oferecer escolas, como ocorre hoje, né, que você é obrigado a colocar numa escola do Estado. Então essas coisas a igreja fala, não, tudo bem, pode ser assim, tá? Esse é um ponto que gera muito polêmica sem precisar. O importante é que siga essa ordem, né? Quem manda na educação deveria ser a família, mas se a família não tem as condições, poderia recorrer a instâncias maiores como a igreja ou o próprio Estado, ou até uma organização privada, por exemplo, como uma empresa privada ou uma ONG, por exemplo, que fosse voltada para a educação. Não teria problema desde que fosse uma escola, desde que, claro, né, ensinasse ou buscasse ensinar a verdade. Que o foco todo é esse, é buscar a verdade, entendeu? Então é mais ou menos isso, gente. O problema, um resumão aqui, o problema da educação hoje é porque deixou de buscar a verdade, seja ela a verdade natural sobre a realidade, ou seja, ela também é verdade transcendente, porque as duas caminham juntas. E aí eu vou só apresentar aqui umas frases que eu tirei do caminho, que é sempre bom relembrar, talvez você já conheça, mas é sempre bom relembrar. Vou usar mais uma vez, só para a gente relembrar. Voltar para cá. Beleza. Caminho. 332. Aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não o seja. Aquele que puder, né? É um, digamos assim, se você acha que tem capacidade, meu amigo, vai em frente, né? 335. Para um apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Que volta ao ponto que eu tenho que falar para vocês. Uma vez eu tava num momento assim muito aleluiado, né? E aí eu fiquei na igreja durante umas 2 horas e tal. Só que eu matei aula para fazer isso. E aí o padre Tiago, na época, virou para mim e me repreendeu. Falou assim, não, você não pode fazer isso não. Você tem que estudar, né? Porque era o meu dever de estar ali fazer isso. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Às vezes, não que você deixe de ter uma hora de oração, não é isso. Mas é que se você está estudando, você está fazendo a vontade de Deus também. E o 336, se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave. Então veja bem, grave, né? Se você tem que fazer isso, faça, não fuja, tá? Porque o tempo que a gente foge, depois a gente vai ver que, puxa vida, faltou aquele estudo ali depois, né? Então, é isso. Então, mais uma vez, Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós.